Galera, sejam bem-vindos à segunda aula do Interpretando a Bíblia em 1, 2, 3 passos. Vamos lá. A primeira aula nós aprendemos a como fazer uma boa leitura, tá bom? Essa primeira aula, ela te ajudará a escolher uma forma correta, de escolher uma boa leitura e de dar os primeiros passos para uma interpretação bíblica. A primeira aula te ajudou a desvendar alguns mistérios dentro do texto através apenas da leitura do texto. Então, esse próximo passo que nós vamos aprender agora, nós vamos aprender a dividir o texto, e colocar cada coisa no seu lugar. Amém? Então, bora lá para a próxima aula. Nós vamos pegar um texto que está falando sobre um assunto simples, ou então um diálogo, como você preferir. Porque eu não formulo um texto específico, porque a intenção não é te ensinar a pregar, a intenção não é te ensinar uma passagem específica, a intenção é o quê? É você pegar qualquer tipo de texto, a intenção é você pegar qualquer tipo de palavra, qualquer tipo, seja no Novo, no Antigo, seja o Apocalipse, seja qualquer tipo de texto dentro da Bíblia, de livro dentro da Escritura Sagrada, e você tem uma boa interpretação de qualquer forma, ok? Vamos lá. Como que eu faço para dividir uma boa leitura para uma boa interpretação? Você lembra da passagem de Nicodemos? Olha só. Nicodemos, ele é um príncipe dos judeus. Nicodemos, ele é um príncipe dos judeus. E ele pede para encontrar Jesus durante a madrugada. O texto vai falar que ele pede para encontrar Jesus durante a madrugada e tem uma conversa com Jesus sobre salvação, entendeu? E ele falou assim: o que o homem tem que fazer para ser salvo, ou o que o homem tem que fazer para ter a garantia da sua salvação. E Jesus vai dizer para ele: o homem precisa nascer de novo. Nicodemos vai falar: nossa, mas o homem tem que nascer de novo e ele vai ter que entrar novamente no ventre da mãe? E assim, Jesus vai responder para ele: não, não é tornar ao ventre da mãe, é quem nasce da água do Espírito. Bora lá. Como que a gente faz para posicionar esse texto, para a gente desmembrar esse texto? Bem simples. E encaixar ele para uma interpretação simples da palavra de Deus. Vamos lá. Olha só. Primeiro, eu preciso identificar do que esse texto se trata, perdão. Primeiro, o texto se trata de um diálogo. Primeiro ponto, eu vou identificar do que se trata. Quando eu vou ler Isaías, capítulo de número 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Que tipo de texto é esse? É um texto histórico. Nossa, e das visões de Ezequiel, Ezequiel capítulo de número 8, Ezequiel 37 e Apocalipse capítulo 1, são textos proféticos, textos escatológicos. A palavra profética pode ser mais usada com simplicidade. Quando você vê que dentro do texto há uma ação só entre Deus e o homem, você pode interpretar como aquele texto sendo um texto profético, entendeu? É um diálogo entre Deus e um homem. Deus nunca vai dialogar com um homem apenas por dialogar. O único homem que ele queria dialogar por dialogar era Adão. Ele queria um contato com Adão. O resto, ele sempre dialogou por diversos motivos. Então você pode dizer que é um texto profético, certo?
diálogo histórico profético. Douglas, e no Novo Testamento, como que eu defino essa questão é, de, de separar o texto? Simples. Todos os textos do Antigo Testamento, a maioria deles são narrativas. Isso mesmo, narrativas. Anotem isso aí: diálogo histórico, profético, as narrativas. As cartas paulinas são cartas narradas, escritas para alguém ler ao povo. Por isso que é narrativa. As cartas paulinas são cartas para alguém ler para o povo, não para uma pessoa só, a não ser cartas pessoais que entram no caso de um diálogo, que é a carta para Tito, é a carta para Filemão, entendeu? São diálogos. A carta a Timóteo são diálogos, ok? Separou pegou o texto, separou nessas casinhas, cada casinha. Diálogo é uma casinha, histórico é uma casinha, profético é uma casinha, narrativa é uma casinha. Vamos lá. Agora nós precisamos definir o teor do assunto. Como que eu defino o teor do assunto? Olhando o contexto. Entendeu? Nós pegamos a história de Nicodemos, certo? Nicodemos, ele era um sábio do povo judeu. Nicodemos, ele era um homem influente, porém ele não poderia ser visto com Jesus devido à fama que ele tinha. Então ele vai se encontrar com Jesus à noite, certo? Ele vai se encontrar com Jesus em um horário aonde as pessoas não veem ele. O interessante é que aonde eu vou encaixar Nicodemos dentro desse meu estudo? Como que eu posso dividir a história de Nicodemos para me ter uma boa interpretação? Aonde eu acho o contexto de Nicodemos? É simples. Olhem o texto. Lembra que eu disse na primeira aula? O texto precisa ser examinado. Você só vai aprender, você só vai ter uma qualidade boa de interpretação bíblica. Você só vai ter uma qualidade ótima de uma interpretação bíblica quando você parar de apenas ler e apreciar o texto. Aprecie. Leia uma, leia duas, leia três, quantas vezes necessário for para você fazer a separação. Olha, esse texto aqui se trata de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Sim, claro. Pô, esse texto aqui de Isaías é um texto histórico, entendeu? É um texto do que passou, aquilo está canonizado, tá certo? Pô, esse texto aqui de Ezequiel é um texto profético, maravilhoso. Nossa, essa carta de Paulo aos Romanos, nossa, é para alguém narrar a igreja de Roma. Essa carta de Paulo a Coríntios é para alguém narrar a igreja de Coríntios. É uma carta coletiva, é uma carta narrativa. Então eu, agora com esse toque, com esse feedback que você está recebendo aqui nessa aula, você está entendendo o posicionamento. Anotem tudo isso que eu estou falando. Anotem esses toques, esses gatilhos para vocês estudarem. Tenham isso, ó, eu tenho esse caderno aqui que ele serve como meu manual. Eu vou dando as aulas, obviamente que a gente já gravou algumas aulas para outros públicos, tá? A gente vai dando as aulas e vai fazendo essa reciclagem, aprendendo junto com vocês cada dia mais. Eu costumo dizer que desde o primeiro 1, 2, 3 passos, esse e o próximo vai ser um dos que vai ter mais conteúdo top, porque cada vez que a gente vai lendo, ensinando, a gente vai evoluindo como homem, como pessoa, como professor, como aluno, como pregador. Então, bora lá. Aonde eu acho o contexto de Nicodemos? Simples.
Eu não preciso revirar a Bíblia inteira ou o Novo Testamento inteiro, porque a palavra já me fala o contexto de Nicodemos. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, era um homem influente e ele não poderia ser visto com Jesus devido à sua influência. Então, um encontro de Nicodemos com Jesus, numa tese, é um encontro proibido. Pô, o texto me deu isso. O texto me deu isso. É simples. Eu preciso analisar. Separei um diálogo. Jesus, ele está quebrando algumas regras. Ele está falando com prostituta. Ele está curando enfermo no sábado. Ele está fazendo muita coisa que vai excitar o ódio dos judeus. Ok, beleza. Isso é a extração de um contexto. Essa conversa com Nicodemos se encaixa no quê? Numa narrativa, num ato profético, num conteúdo histórico ou num diálogo? Óbvio, num diálogo. Douglas, e como que eu interpreto isso? Simples. Tudo aquilo que eu ler como diálogo, eu só posso expor como diálogo. O diálogo que Nicodemos teve com Jesus e que Jesus teve com Nicodemos foi algo muito pessoal para a salvação de Nicodemos. Então eu não posso usar esse texto para outro artifício que não seja a salvação. Entendeu? É simples. É uma regra básica. É como uma raiz quadrada. Aprendeu a regra, acabou. É bem simples. Dividindo o texto. Pô, achei o contexto. Nossa, maravilha. Achei o contexto de Nicodemos. Agora, vamos para onde ele se encaixa. Pô, ele se encaixa num diálogo. Maravilha. Se encaixou no diálogo. Jesus dialogou com ele. Qual que é o resumo da história? Resumo. 3 passos. Você pode anotar isso também. 3 passos. Primeiro, contexto. Segundo, posicionamento. Terceiro, resumo. Para quem é pregador, isso aqui é ótimo, viu? Isso aqui é uma dica que você só iria ter no nosso curso de teologia básica, lá bem no meio do curso, uma informação na época, no período de exegese, tá? Olha só, essas 3 pirâmides formam um bom pregador. Contexto, encaixar o texto em uma posição correta e resumo. É simples, entendeu? Como que eu trato um texto histórico? Eu preciso saber se esse texto, dentro desse texto, ele é de cunho judeu ou ele é de cunho gentil. Posso dizer para você, grandes pregações que pregadores fizeram no Antigo Testamento têm cunho judaico. São profecias que não são para mim. E eles aplicam como se fossem para mim, mas não são. São profecias para Israel. Isaías capítulo de número 11. Onde nasce Jesus? Israel. Isaías capítulo 61. Entendeu? Ezequiel capítulo de número 7. São coisas direcionadas a Israel, dentro do cunho histórico. Então, eu preciso ter essa interpretação. Agora, Novo Testamento, a integração. Nós somos enxertados. O homem está enxertado na vide, ou seja, no Novo Testamento, eu posso interagir com o texto e saber que mesmo sendo um cunho profético, Apocalipse, eu posso entender que é uma profecia para mim. Sendo um cunho narrativo, eu posso entender que é para mim. Sendo um cunho histórico, caso dos evangelhos, os evangelhos têm um cunho histórico, entendeu? Porque contam a história de Jesus. Eu posso saber que é para mim também, porque há muita conversão de gentil dentro do Novo Testamento, principalmente na fase dos evangelhos, tá? Então, são esses toques próximos para
para você realmente iniciar uma boa interpretação. Pegaram? Separar o texto, diálogo, histórico, profético ou narrativas. Olha só, contexto, posicionamento e resumo. Por que é importante ter um resumo no texto? Para não ficar muito grande esse vídeo. Você já viu pregador ou então até palestrante que inicia, tá no meio e chega no final e fala: não vai dar tempo de concluir porque o horário já avançou. Acontece muito isso. Por quê? Porque eles se perdem na hora do resumo. A hora do resumo é a hora mais importante. É a hora de te fazer lembrar onde tudo começou. Tá bom? O resumo da sua leitura tem que te fazer lembrar todos os dias aonde ela iniciou. É bem simples. Começou a ler o texto que você fez exercício, você vai fazer esse mesmo exercício. Vou posicionar. Teve gente que pegou o texto em Jó, teve gente que pegou o texto em Lucas, teve gente que pegou o texto no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Fez o exercício, gente, tem muita pouca pessoa me entregando exercício. Entrega um exercício, gente. Faça um exercício. O texto que você pegou, posicione. Pô, vou ler de novo. Esse texto, para mim, parece que é um diálogo. É alguém conversando com alguém. Pô, esse texto aqui foi uma carta escrita a igrejas. É uma narrativa. Pô, esse texto aqui fala sobre a profecia sobre algum povo. Profecia. Pô, esse texto aqui é um texto que ele conta a história de alguém, conta a história de um povo. É um conteúdo histórico. Então, entendam isso. Nós estamos em uma fase de destrinchar os textos com paciência, calma e aptidão. Amém? Fiquem com esse ensino, apliquem no texto em que vocês escolheram e aguarde a próxima aula. Tamo junto, Deus abençoe, até a próxima.